Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Brasil, juntamente com os demais irmãos do grupo Nos Passos do Mestre. Estamos mais uma vez aqui com vocês para falar das nossas atividades aqui com o grupo nas terras da Turquia, antiga Ásia Menor ou Anatólia. Hoje, nós que viemos ontem de Tarso, dormimos em Icônio e hoje fomos visitar em Icônio a igreja de Paulo. Uma igreja que tem marcas muito fortes de passagem de Paulo por aqui. Porque segundo nos narra Lucas, depois na sua primeira viagem, depois que João Marcos abandonou o grupo em pé, eles adiantaram sua viagem até Antioquia da Psídia, depois que João Marcos abandona em Perge Paulo e Barnabé, deixando Paulo muito triste, desapontado, e se viu até de um certo desentendimento entre Paulo e Barnabé, que eram grandes amigos. Mas eles prosseguiram, foram até Antioquia da Psídia, e de lá foram até Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé também pregaram nas sinagogas dos judeus, e grandes multidões de judeus, de gregos, abraçaram a nova fé, aderiram a Jesus. Mas os judeus daquela região continuaram incrédulos com os ensinos de Paulo e incitaram e indispuseram os ânimos dos pagãos ou dos gentios contra Paulo e Barnabé. Mas eles continuaram ainda muito tempo em Icônio, segundo os estudiosos, cheios de coragem, de confiança em Jesus, e davam testemunho de sua mensagem. E concedia que se realizasse grandes sinais, prodígios, curas, através dos passes magnéticos que estavam através de suas mãos. E aconteceu que se formou uma conjuração de pagãos e judeus para ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Então eles fugiram para Derbe e Listra, e lá continuaram com seu trabalho de anúncio da mensagem de Jesus. Em Listra, Paulo curou um aleijado de nascença. Quando as multidões viram o que eles fizeram, começaram a gritar em alta voz que Paulo era Hermes e Barnabé Zeus. Paulo não aceitou aquelas afirmativas e se revoltou, rasgando suas vestes e afirmando que ele e Barnabé não eram o que estavam dizendo. Eram seres humanos iguais a todos. No entanto, chegaram de Antioquia a Icônio alguns judeus que conseguiram instigar as multidões, que apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Paulo sobreviveu, atravessou a Psídia, chegou a Panfilha, pregou em Perge, desceu para Atalaia e de lá navegou de volta para Antioquia. Segundo alguns pesquisadores, no verão do ano 49, Paulo concluiu a tarefa da sua primeira viagem. Falei hoje também lá dentro da igreja de Paulo, que é uma igreja muito bonita. Ali tem muitas pinturas, muitos quadros pintados sobre os acontecimentos das passagens de Paulo por esta cidade. E, inclusive, dentro da igreja, tem uma pintura, lógico, né, de Timóteo, que acompanhou Paulo, e tem também
uma foto de Tecla, uma mulher, uma jovem de Icônio, que, segundo a história, ela, quando viu Paulo pregando, ela ficou abismada, sentada ao pé da janela vizinha da sua casa, escutando noite e dia a pregação de Paulo. Aí permaneceu 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer. Sua mãe, Teocleia, mandou chamar o seu noivo, que se chamava Tamiro, e este, ansioso por ver a sua namorada, a sua noiva, apressou-se em vir. A mãe de Tecla, Teocleia, acusou Paulo de seduzir as virgens da cidade com a sua pregação. Sob Tecla, ele disse que ela estava apaixonada pelo estrangeiro Paulo. Como aranha na janela, fascinada pelas palavras de Paulo e dominada por um desejo e uma terrível paixão. Foi uma situação difícil para Paulo, porque o noivo de Tecla, Tamiro, articulou, como ele era conhecido, com pessoas da cidade e denunciaram ao governador Castélio. Reunido o povo oficialmente e chefes, ele logrou levar Paulo ao governador. O governador prendeu Paulo até que pudesse averiguar melhor a acusação que Teocleia estava fazendo. Sabendo desse ocorrido, Tecla foge à noite de sua casa, suborna o porteiro e o cativeiro da prisão com pulseiras e espelhos de prata e consegue se encontrar com Paulo. E ali ela permaneceu sentada, ouvindo a pregação de Paulo. Tecla foi levada ao governador, permaneceu em silêncio. A visita de Tecla a Paulo na prisão teve uma consequência muito grande, muito desagradável, porque Paulo foi flagelado e expulso de Icônio por conta disso. Os Atos de Paulo e Tecla, um livro apócrifo do Novo Testamento, relatam que o governador ordenou que Paulo comparecesse perante o tribunal. Mas Tecla estava paralisada no lugar onde Paulo havia sentado na prisão. É um caso muito interessante essa história, porque ela também foi condenada pelo governador a ser morta no fogo, e ela entra na fogueira que eles tinham preparado, depois de fazer o sinal da cruz, acenderam o fogo que se alastrou, mas não atingiu Tecla. Deus, tendo compaixão dela, provocou um ruído no subsolo e uma nuvem carregada de granizo cobriu o teatro por cima e derramou de vez, de maneira que muitos ficaram em perigo de morte. O fogo foi apagado e Tecla salva. Mas mesmo assim, eles não desistiram. Depois desse acontecimento, eles celebraram uma Eucaristia. Tecla quis cortar os cabelos para seguir Paulo, mas ele não permitiu, dizendo que ela era muito bonita e que ainda podia se apaixonar por outro homem. E ele lhe disse também, aludindo ao batismo: Tecla, tem paciência, receberás primeiro a água. Depois desse ocorrido, Onosífero voltou com a família para Icônio e Paulo seguiu viagem com Tecla para Tessalônica. Aconteceu que em Antioquia, Alexandre, o notável da cidade, organizador de jogos de circo, apaixonou-se por Tecla e quis comprá-la de Paulo.
Paulo negou que a conhecesse. Alexandre abraçou-a na rua. Tecla então gritou amargamente: não violentes a estrangeira, não violentes a serva de Deus. Eu sou uma das pessoas mais influentes de Icônio, mas porque não quis me casar com Tamiro, eu fui expulsa da cidade. E agarrando Alexandre, ela rasgou a sua capa, arrancou sua coroa e fez dele uma zombaria. Diz a história que essa atitude causou uma influência negativa em Alexandre, que levou Tecla para se enfrentar as feras em um circo, conforme o costume romano. Tecla assumiu diante do governador que havia desafiado Alexandre. As feras foram colocadas, os leões não se aproximaram e uma leoa o tempo todo defendeu Tecla. Ainda no meio das feras, o governador perguntou: quem és tu? E qual o escudo que te rodeia para que nenhuma fera te toque? Ela respondeu: sou a serva do Deus vivo. Quanto ao que me rodeia, eu acredito no Filho de Deus, no qual ele se compraz. Após este diálogo, Tecla se vestiu, que estava sem roupas. O governador publicou um decreto soltando-a. As mulheres da cidade gritaram, louvando a Deus por este ocorrido. Sabendo que Paulo estava em mira, Tecla vestiu uma capa que a fez parecer um homem, reuniu rapazes e moças e foi ao encontro de Paulo. Após o encontro, Tecla foi para Icônio pregar a palavra de Deus e aí ficou na casa de Onesífero. Prostrou-se sobre o lugar onde Paulo havia sentado e ensinado a palavra de Deus. Ela gritou: meu Deus e Deus desta casa, onde a luz brilhou sobre mim, Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Salvador. Na prisão, meu Salvador, perante o governador, meu Salvador, no fogo, meu Salvador, e no meio das feras, só tu és Deus, a ti a glória para todos sempre. Quando Tecla estava em Icônio, se deu conta de que Tamiro, seu antigo noivo, havia morrido. Encontrando viva a sua mãe, ela disse: Teocleia, minha mãe, podes acreditar que o Senhor vive no céu, pois se deseja riqueza, o Senhor te darás por mim, mas se deseja tua filha, eis que estou aqui de lado. E a vida de Tecla, narrada no livro de Paulo, de Atos de Paulo, se afirma tendo assim dado o seu testemunho, ela se dirigiu para Seleucia e iluminou a muitos pela palavra. A cidade de Icônio atualmente se chama Cônia. Possui 2 milhões de habitantes, meus queridos ouvintes e irmãos, e apenas 3 cristãos, ou seja, 3 freiras italianas que cuidam da única igreja existente, construída em 1920, dedicada a Paulo, mas não tem padre e a missa só é celebrada quando passa alguns visitantes. Em Cônio existe hoje aproximadamente 2 milhões de habitantes e não tem quase nenhum cristão. Aqui nós temos, no nosso evangelho de hoje, essa narrativa que eu achei importante contar para vocês, dos acontecimentos que Emmanuel também fala em A Caminho da Luz, de tudo que aconteceu nos trabalhos de Paulo a serviço de Jesus. De Icônio, marchamos para Pamukkale, onde vamos visitar Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Amanhã em diante continuaremos o nosso estudo e passando as notícias para vocês. Que Jesus abençoe, muita paz aí para vocês no Brasil e até amanhã com mais uma narrativa das nossas pesquisas e encontros com o grupo aqui na Turquia. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muita paz a todos.